Na sangrenta guerra entre Ucrânia e Rússia, o general ucraniano Oleksandr Tarnavsky, habilidoso estrategista, revela as angustiantes limitações de seu exército diante da escassez de munição. Enquanto o conflito atinge um impasse, a busca desesperada por apoio ocidental se torna o último fio de esperança. Em meio a reviravoltas no campo de batalha, a narrativa se desenrola, revelando os desafios enfrentados por Zelensky e sua nação, enquanto o destino se revela incerto. Em meio às incertezas sobre o comprometimento do Ocidente na resistência à invasão russa na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que confia no apoio contínuo dos Estados Unidos e da União Europeia. Durante uma coletiva de imprensa em Kiev, Zelensky expressou confiança de que o suporte financeiro americano e europeu permanecerá sólido. Apesar de pintar um panorama positivo da situação de guerra, reconheceu os desafios enfrentados ao longo do ano, especialmente com o fracasso da contraofensiva para retomar o sul do país e isolar a Crimeia da Rússia. No entanto, destacou o apoio anunciado da Alemanha para 2024, embora os valores ainda não estejam confirmados. Os obstáculos surgem no Congresso americano, onde a oposição republicana veta a ajuda de 300 bilhões de reais proposta pelo governo Biden para 2024 e na União Europeia, onde a Hungria lidera a resistência a um pacote de 250 bilhões de reais para os ucranianos. Zelensky mencionou as dificuldades no processo, incluindo a soberba de planejamento da cúpula militar e a queda do ministro da Defesa em meio a crises e escândalos de corrupção. A perspectiva da eleição nos Estados Unidos também preocupa Zelensky, com receios em relação a Donald Trump, embora não tenha mencionado seu nome diretamente. O presidente ucraniano destacou a importância de políticas consistentes para o desfecho da guerra e expressou preocupação com possíveis mudanças na abordagem política após a eleição. Mas, ao que parece, tem muita gente nos bastidores que também não quer a volta de Trump à presidência dos Estados Unidos. Na manhã desta terça-feira, 19 de dezembro, a Suprema Corte do Colorado emitiu uma decisão que impede a inclusão do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na cédula de votação das primárias do Partido Republicano no estado no próximo ano. O Tribunal Estadual considerou Trump inapto para concorrer à presidência dos Estados Unidos. A decisão atual reverte uma determinação anterior de um tribunal distrital de Denver, que afirmava que a cláusula de desqualificação da 14ª emenda da Constituição, originalmente destinada a lidar com secessionistas após a Guerra Civil, não se aplicava ao ex-presidente. Ao fundamentar sua decisão, o tribunal afirmou que as ações de Trump antes e durante o dia 6 de janeiro de 2021 constituíram envolvimento em insurreição e que os tribunais tinham autoridade para aplicar a seção 3 da emenda. A equipe de campanha de Trump anunciou que recorrerá da decisão à Suprema Corte dos Estados Unidos. Embora a decisão desta terça-feira tenha efeito exclusivo no estado do Colorado, se confirmada pela Suprema Corte, poderia resultar na desqualificação mais ampla do ex-presidente em outras regiões do país. A execução da decisão foi suspensa até o dia 4 de janeiro de 2024, permitindo a Trump recorrer à Suprema Corte Federal. Entretanto, é possível que a decisão do tribunal permaneça suspensa por um período mais longo enquanto o processo se desenrola na instância superior da justiça. Sobre a contraofensiva, Zelensky admitiu as dificuldades enfrentadas devido à superioridade militar russa, mas afirmou manter uma relação de trabalho com o chefe militar ucraniano. Ele revelou que as Forças Armadas solicitaram uma mobilização extra de 450 a 500 mil soldados, enfatizando a necessidade de ajuda externa, diante dos custos estimados em 65 bilhões de reais. O presidente ucraniano ressaltou que, até outubro, o país recebeu 1,2 trilhão de reais em apoio militar e financeiro. No entanto, destacou a necessidade contínua desse suporte diante das aspirações da Rússia de aumentar suas forças para 1,5 milhão soldados em 2024. Zelensky também abordou a influência russa no Oriente Médio, sugerindo uma conexão com a crise na região.
Finalmente, Zelensky afirmou que, devido ao estado de sítio e à guerra, não há possibilidade de realizar eleições presidenciais na Ucrânia em 2024. A Ucrânia enfrenta a necessidade de abrandar suas operações contra a invasão russa devido à escassez de apoio militar do Ocidente, especialmente em relação à munição de artilharia, um recurso crucial ao longo dos 1.000 quilômetros de frente de batalha no país. Essa observação foi feita na segunda-feira, 18 de dezembro, pelo general Oleksandr Tarnavsky, à agência de notícias Reuters. Ele é um dos mais respeitados oficiais ucranianos, conhecido por liderar o bem-sucedido esforço de retomada da cidade de Kherson, no sul do país, em novembro do ano passado. A declaração pode ser interpretada como parte dos esforços do governo de Volodymyr Zelensky para sensibilizar seus aliados ocidentais em uma semana crucial. Sem esses recursos financeiros, há incertezas quanto à capacidade da Ucrânia de manter-se no conflito desencadeado pela invasão russa em fevereiro do ano passado. Temos um problema com munição. Os volumes que recebemos não são suficientes, então estamos redistribuindo. Estamos replanejando missões que havíamos estabelecido e as tornando menores, porque precisamos prover os soldados, afirmou o general. Como mencionei anteriormente, desde o início da guerra até 31 de outubro, aproximadamente 1,2 trilhão de reais foram destinados aos cofres e arsenais da Ucrânia. De acordo com estimativas do Instituto para a Economia Mundial de Kiel, na Alemanha. No entanto, a partir de agosto, o ritmo de ajuda diminuiu drasticamente, sendo 90% menor do que o registrado no mesmo período de 2022. Na semana passada, Zelensky buscou apoio em Washington e Oslo, mas recebeu apenas um suporte financeiro já previamente acordado pelos Estados Unidos. Não há acordo para 2024, levando o presidente Joe Biden a afirmar que os rivais republicanos estariam dando um presente de Natal a Putin, além das questões políticas internas nos Estados Unidos e na Hungria, que quer ver bilhões de euros em fundos congelados pela União Europeia, devido a uma resolução do Parlamento Europeu que acusa o país de ter se tornado uma autocracia ao cansaço com o conflito. A contraofensiva de Zelensky, apoiada por novas armas ocidentais, não alcançou o sucesso esperado, não conseguindo seccionar a ponte terrestre estabelecida por Putin no sul da Ucrânia. Mesmo os sucessos pontuais estão sendo questionados, com relatos sugerindo que algumas operações são mais peças de propaganda do que avanços reais no terreno. A fala do general Tarnavsky, em sintonia com as preocupações de Zelensky, ocorreu após um mês de desentendimentos entre as lideranças política e militar da Ucrânia. O chefe das Forças Armadas, Valery Zaluzhny, admitiu à revista britânica The Economist que a contraofensiva falhou e que a guerra estava em um impasse. Agora, ele parece alinhado ao presidente, afirmando que não há impasse, mas sem confirmar se haverá mais operações terrestres ofensivas. Com as linhas de frente se estabilizando, o foco se volta para o ar. A campanha de mísseis russos e o uso de aviões robôs recomeçaram, intensificando-se recentemente com o lançamento de drones e mísseis de cruzeiro por ambas as partes. O general Tarnavsky expressou a esperança de que o Ocidente forneça defesas antiaéreas e caças americanos F-16 para alterar o cenário a favor da Ucrânia nos céus. O treinamento de pilotos já começou e Holanda e Dinamarca prometeram enviar os primeiros aviões, talvez em março de 2024, embora haja dúvidas devido à recente eleição de um governo de direita na Holanda. Além disso, a Alemanha confirmou o envio de uma terceira bateria do sistema antiaéreo americano Patriot para a Ucrânia. Esse anúncio veio após relatos não confirmados de que uma unidade recebida no ano passado foi destruída por um míssil hipersônico russo Kinzhal. A Alemanha também formalizou um acordo para instalar um batalhão de 4.800 militares na Lituânia, que estará operacional em 2027, perto da fronteira russa, uma área sensível nas tensões entre a Rússia e a OTAN. Para neutralizar as ameaças do Ocidente, Vladimir Putin solicitou à Duma,
a Câmara dos Deputados da Rússia, no dia 5 de outubro de 2023 e aprovada no dia 18 do mesmo mês, a saída do país do tratado que proíbe a realização de qualquer teste com armas nucleares. O líder russo quer manter acesa a chama das ameaças atômicas que faz ao Ocidente desde que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Putin alterna momentos em que diz sobriamente que nunca usaria a bomba contra os rivais, só para depois lembrar ao Ocidente que possui o maior arsenal nuclear do mundo. Se você gostou deste vídeo, você também vai gostar desse vídeo que estou te indicando e que está aparecendo aí na sua tela. Deixe a sua opinião nos comentários do vídeo. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e obrigado por assistir.